uma outra coisa, que é o seguinte: se banco quebrar, a economia explode. É como se fosse uma bomba atômica no mundo. Se os bancos quebrarem, que vem o efeito dominó, etc. Ninguém para questionar essa premissa, né? Só para fazer uma analogia simples, né? Imagina, para simplificar, depois eu vou falar em banco, mas imagina que a GM, que teve um problema, foi salva pelo governo americano, ela estava quebrada e ela foi socorrida pelo governo americano. Se a GM quebrasse, o que aconteceria, pessoal? Vamos pensar. As fábricas desapareceriam? Não. Os funcionários morreriam? Não. Os funcionários estavam lá e as fábricas estariam lá. E alguém vai contratar esse funcionário e alguém vai pegar essa fábrica. E eu te garanto, essas fábricas vão continuar fazendo automóvel, né? Então a questão não é essa. A questão não é, se a GM sobreviveria ou não, porque certamente ela sobreviveria talvez com outro nome e outros donos. A questão é: você deve salvar o acionista que fez a besteira e deixar ele continuar tocando lá? Ou você deve dizer o seguinte: quando você quebra, é assim que funciona, você vai para a falência e os credores são aqueles que deviam receber desse cara. Chega e fala: agora a empresa é minha e eu vou botar o cara certo lá. Isso é uma falência. A falência não é um lugar onde os ativos desaparecem, as pessoas desaparecem. A falência é um instrumento para trocar o imbecil pelo cara mais profissional. O mesmo aconteceria com o banco. Os prédios, os empréstimos, nada disso desapareceria. O que desapareceria seria o dinheiro que os acionistas imbecis e os presidentes daquele banco fizeram, e esses caras perderiam o emprego. Então, ninguém fala nisso, né? Porque ninguém para pensar, ou sei lá por que ninguém fala nisso. Mas é assim que funciona uma falência. A propósito, se você procurar no jornal quantos banqueiros hoje movem ações contra o governo para recuperar todo o valor daquilo que eles de alguma forma perderam, você vai ver uma inundação de ações de bancos conhecidos. Eu estava aqui tentando recuperar os antigos banqueiros, não tem um que não foi à justiça buscar o dinheiro dele. Hoje o Comodis, né? Um exemplo, esse foi o que me veio mais evidente. O Moriani. Por aí vamos. E, esqueci de falar, queria fazer uma pequena propaganda. O Instituto Mises, colaboração com a Realizações, está lançando esse livro, que vai falar muito sobre o que eu estava falando aqui hoje, né? E vai falar mais sobre o órgão do Banco Central. Eu estava citando o banco, que é uma coisa mais fácil de entender, mas esse livro está chegando às livrarias hoje, ele vai chegar com preço de lista de R$33, mas eu acho que vai ser vendido até mais baixo do que isso. Está espetacular, uma edição linda. É um livro que está em voga, principalmente agora com esse movimento de ocupar Wall Street, etc. Essa discussão está bem viva, e esse livro, embora fale muito sobre o cenário americano, a maior parte dos argumentos vale também no nosso Banco Central. Afinal, bancos aqui funcionam com as mesmas regras, em geral, que funcionam lá, e o Banco Central também funciona com as mesmas regras que funcionam lá. Então, o que vale para os Estados Unidos vale para o Brasil também. Quem escreveu foi o Ron Paul, que é um dos candidatos à presidência da República dos Estados Unidos. Ele está em 4º lugar nas pesquisas para ser o indicado pelo Partido Republicano, não tem chance, mas é um cara genial, e está aí mais por uma questão educativa, na minha opinião. Tá? Mas é um livro que vale a pena de qualquer forma. Se não tivesse essa reserva fracionária, como seria? Então, a pergunta é: se não tivesse reserva fracionária, como seria? Reserva fracionária é o nome técnico para designar isso aqui que eu expliquei, né? Que é fracionário, não tem o dinheiro para todo mundo, né? Por isso que é reserva fracionária, né? Se não tivesse, eu não colocaria assim, deixa eu tentar responder de uma outra forma. Se não houvesse uma regra estatal de como o banco tem que operar, como o banco operaria? Vamos colocar essa questão primeiro, talvez responda o que você quer dizer. Quer dizer, se o Banco Sólidos agora, que foi um banco que eu criei, tivesse que operar no livre mercado, não no sistema estatizado que a gente tem, quanto tempo levaria até eu quebrar no livre mercado? Eu dizer para os caras: ó, você tem
R$300 aqui, mas eu já emprestei. Quanto tempo vai levar para eu quebrar? 10 segundos, na minha opinião. O que aconteceria no livre mercado? Vou especular, ninguém sabe o que aconteceria. Provavelmente teriam auditorias independentes para certificar quanto é essa diferença que é de 9.000 para 900, é de 1.000 para 900, é de 1.200 para 900. Então, algumas pessoas estariam confortáveis se fosse de 1.200 para 900. Outras falariam, não, eu quero ter o meu dinheiro lá. Não acho que faz muito sentido, porque se você quer ter o seu dinheiro lá, você poderia ter um cofre, ter em casa. Né? Então, se é esse o problema, não seria esse o problema. Mas certamente no livre mercado, se a gente tivesse opção, né, não tivesse que trabalhar no sistema financeiro com uma regra que todo mundo trabalha com 10 vezes, você ia optar por um pouco mais confiável em termos desses números. Na minha opinião, eu optaria por um mais confiável. E essa competição ia fazer com que esse número baixasse muito. Mas pode ser que ele não fosse eliminado. Pode ser que não. Pode ser que isso aqui simplesmente não caísse para 900. Todo o dinheiro que você diz que tem conta corrente tem em caixa. Pode ser que caísse para 1.000, 1.500, 2.000. Então, pode ser que ainda existisse a reserva fracionária. Dentro da escola austríaca, essa é uma questão que não tem uma única resposta, não tem um consenso. Algumas pessoas acham que deveria ser proibido haver reserva fracionária. Proibido. Aqui, sempre que se diz que tem 900 aqui, o banco deveria ser obrigado a ter 900 aqui também. Alguns dizem isso. Outros, como eu, argumentam que não. Se você deixa o mercado operar, provavelmente esse número vai chegar muito perto de novo, vai tender a 900. Não, pode ser que não. Se você é adulto, se você quer deixar esse dinheiro no banco que tem menos do que você tem, você pode querer. Até porque um banco que tem menos aqui do que aqui, ele também pode pagar mais juros nessa conta. Porque ele tem mais espaço para ganhar dinheiro fazendo toda essa festa. Então ele pode ser um pouquinho remunera a sua conta corrente. Certamente, se você aqui eliminasse, dissesse tem que ter 900, tem que ter 900, você teria que pagar para o banco pelos serviços de armazenamento do seu dinheiro. Hoje em dia, a gente provavelmente recebe mais do que paga em tarifa, por causa da reserva fracionária. Porque o banco consegue remunerar a tua conta corrente, ele te remunera por quê? Tem competição entre os bancos. Então ele quer que você fique naquele banco e não no outro. Então um remunera mais que o outro, né? Ele dá lá um rendimento, sei lá qual é hoje. Você paga a tarifa, mas sem dúvida compensa. Num sistema sem reserva fracionária, não teria essa remuneração, seria o contrário, você teria que pagar mais tarifa. Duas perguntinhas. Seria válido os bancos terem reserva em ouro para poder ser obrigado a emprestar dinheiro? Seria uma solução para isso? Tentar amenizar o problema? A outra questão seria... Não, responda essa pergunta. Seria válido essa questão do ouro garantir os empréstimos bancários? Seria válido, mas a regra de hoje... Seria caro demais manter esse sistema? A regra de hoje, né? Como é a regra hoje? Todo banco, esse caixa que eu chamei aqui, eu não entrei nesse detalhe, mas esse caixa aqui que o banco tem, ele tem que deixar depositado no Banco Central. Compulsório. O famoso compulsório. Né? Por isso que chama compulsório. É mais uma das outras sumos estranhos, né? que tem aí na economia. Pô, o compulsório tem que deixar no Banco Central? Compulsório. Né? Então ele não pode ter o ouro. O ouro ele pode ter se ele tiver dinheiro sobrando. Mas aí ele não quer deixar o dinheiro sobrando. O dinheiro sobrando ele quer emprestar para ganhar dinheiro. No livre mercado, é muito possível, até diria que altamente provável, que se você tivesse um banco no livre mercado, você provavelmente pensaria em adotar o ouro como sendo a sua reserva, o seu lastro. Você diria o seguinte: o seu dinheiro quando está comigo vale ouro, e quando você sacar vale ouro. Se quiser eu posso converter para outra coisa, mas quando você está comigo vale ouro. Quem não estudou a escola austríaca não vai entender por que diabo isso aconteceria.
mas se vocês ao final do curso vão entender um pouco melhor, porque no livre mercado é muito provável que o banco use como reserva ouro. Não podia usar o outro. O Hayek escreveu um livro teorizando sobre que tipo de reserva cada banco iria usar. Botou lá cobre, níquel, podia ser Bitcoin. Cada um queria adotar uma coisa. Só que no livre mercado, alguns iam sobreviver e os outros iam morrer. Eu estou especulando sobre o que eu acho que ia sobreviver. Eu acho que seria o outro.